Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E neste sábado, 26 de junho, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida. E hoje, um testemunho bonito de Jesus, que acolhe um pagão e mostra que a fé e a graça de Deus não podem ficar fechadas, enclausuradas apenas no muro da igreja, mas que esse reino de Deus é ofertado para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, Mateus, capítulo 8, versos 5 ao 17. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, meu criado está de cama lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Basta uma palavra tua e meu criado ficará curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. Se eu digo ao meu servo, faz isso, ele o faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo: Em verdade vos digo, em ninguém encontrei tanta fé em Israel. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino de Deus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, aconteça como criste. Naquela mesma hora, o criado ficou curado. Jesus entrou na casa de Pedro e viu a sogra deste prostrada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao anoitecer, levaram a Jesus muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os enfermos. Assim cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele assumiu as nossas enfermidades, carregou as nossas doenças. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, belo texto do Evangelho. Primeiro, Jesus acolhendo um pagão e revelando que nem mesmo em Israel encontrou tamanha fé como neste estrangeiro. Quantas vezes nós queremos enclausurar a graça de Deus? Quantas vezes nós nos fechamos pensando que somente quem está dentro da igreja tem salvação? Mas esse centurião, ele era um romano, não judeu, considerado um pagão, mas era um homem de fé. Não praticava a religião judaica, mas acreditava em Jesus. Talvez hoje encontramos tantos testemunhos de pessoas que às vezes não frequentam as nossas comunidades, mas pelo testemunho vivem uma verdadeira fé.
é preciso, novamente, alargar um pouquinho o Evangelho e perceber que o reino de Deus é para todos. O reino de Deus não é apenas para alguns escolhidos. E depois o Evangelho continua com as obras do Messias, Jesus curando. Cura a sogra de Pedro, cura os enfermos que são levados a Ele. E o Evangelho termina dizendo que em Jesus se cumpre a profecia de Isaías, que Ele assumiu as nossas enfermidades, carregou sobre os ombros nossas feridas. Como é belo encontrar em Jesus esse Deus que se fere para nos curar. Esse Deus que carrega o peso do mundo para nos libertar. E Jesus não faz os milagres apenas para mostrar o seu poder, apenas para dizer que Ele pode. Não. Porque o sinal, os milagres, são sinais do reino. Onde está o reino de Deus? Está a vida. E Jesus diz, olha, eu vim para que todos possam viver uma vida plena, uma vida em abundância. Por isso que Jesus, por onde passa, cura os doentes, sacia os famintos, consola os tristes. Porque uma pessoa doente não está vivendo a plenitude da sua vida. Uma pessoa com fome não está vivendo em dignidade. Uma pessoa triste não está vivendo aquilo para o qual Deus nos criou, que foi para a alegria. Então hoje, nós vamos pedir a Jesus que Ele nos acolha e nos cure. Que Ele carregue novamente as nossas feridas e nos liberte. E que curados, como a sogra de Pedro, nos coloquemos também a serviço desse reino. Esse reino que é vida, esse reino que é libertação, esse reino que é fraternidade. Para que, por onde nós passarmos, para que a ação da igreja também possa ir manifestando esse reino de Deus na sociedade tão ferida e machucada. Mas que possamos ser um sinal de vida, um sinal de esperança. E infelizmente, em nosso país, batemos mais uma marca histórica que dói em nosso coração. 500.000 vidas perdidas por esta pandemia. Vidas importam. Portanto, precisamos continuar cuidando e, ao mesmo tempo, denunciando os responsáveis que estão aí para governar e que acabam deixando acontecer essa tragédia, que mesmo que não pudesse ser evitada, mas podia pelo menos ser amenizada. Cuidemos da vida, pois vidas importam. E você que já perdeu algum ente querido por esta enfermidade terrível, possamos nos consolar no Senhor e dizer a Ele: Senhor, Tu tens o poder de nos curar. Cure o nosso luto, a nossa tristeza e devolva-nos a alegria de viver. Cure a nossa incredulidade e nos devolva a fé. Cure nossas enfermidades e nos devolva a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia,
Um bom final de semana. Fiquem com Deus.